E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o segundo ano, conteúdo Filoequinodermos, aula 3. Agora a gente vai ver alguns dos outros equinodermos que existem, tá? E que não são somente as estrelas. A gente já tinha visto essa imagem aqui, mas vamos para esse quadrinho que mostra todos eles. E explicando um pouquinho, a gente vai ver vídeos também para ilustrar, para ficar mais fácil. Então, asteroide, classe asteroide, que se fala, né? Se escreve asteroide A, são as estrelas do mar, que tem 5 a 50 braços, locomoção por pés ambulacrais, a gente já viu tudo isso. Agora, equinoide, são os ouriços do mar ou as bolachas do mar, tá? Tem esse corpo circular, ou esférico, digamos assim, como o ouriço, ou achatado, que nem as estrelas, as bolachas dos corruptos. Não tem braços e se movimentam através dos espinhos ou através dos próprios pés ambulacrais. Aqui eu separei para vocês, ó, as fotinhos para quem não sabe o que é uma bolacha do mar, é bastante comum. Normalmente quando ela tá na beira da praia, a gente dá uma olhadinha nela e tenta colocar ela no fundo do mar, um pouquinho mais pro fundo, porque às vezes a maré trouxe, ela não tá conseguindo ir, mas ela ainda tá viva. Mas às vezes quando ela já tá mais sequinha assim, é porque ela já morreu. E se você não conhece um ouriço, eu vou colocar aqui para você ver também. Os vídeos que eu separei para vocês ainda é sobre os outros grupos, né? Então, tá aqui o ouriço do mar, já é um animal. Ele também é consumido como na culinária, na gastronomia, em alguns lugares se abre a parte interna. Mas sempre tem que tomar muito cuidado para saber se não está se predando um animal e está causando um desequilíbrio. Às vezes, ele em excesso pode destruir um ecossistema e tem predadores naturais, ok? E eu falei para vocês que eles são extremamente sensíveis, esses fiozinhos aqui. E olhem lá no documentário Nosso Planeta, a parte de mares e oceanos, a parte das lontras, comentos do ouriços, que é muito interessante. Ok? Vamos voltar lá pro nosso slidezinho para tu ver os demais e a gente voltar aqui nos vídeos. A holotoroide, que são os pepinos do mar, que tem um corpo alongado em forma de salsicha, sem braços, a locomoção é por pés ambulacrais localizados em fileiras ao longo do corpo. O pepino do mar, gente, é um animal extremamente importante, inclusive eu vou deixar um vídeo, vou mostrar um trechinho para vocês assistirem, ele tem uma relação ecológica com um animalzinho muito interessante. E o pepino do mar, infelizmente, é altamente predado pelos japoneses, animais que fazem parte de... É um prato da culinária japonesa, mas na verdade é uma iguaria, ele custa muito caro, mas é um desgaste ao meio ambiente porque ele tem uma relação muito boa, porque ele come restos de coral e de animais em decomposição, e quando ele elimina suas fezes, ele acaba enchendo de nutrientes esse local que ele tá. Então ele serve como se fosse o lixeiro do fundo do mar, revertendo tudo isso em nutriente. Então, se a pesca dele é feita, é um prejuízo para o meio ambiente. Os crinoides, que são os lírios do mar, a gente vai falar sobre eles, é muito interessante os lírios do mar, porque tem alguns que se vê que é um animal. Outros, que é o que eu vou mostrar aqui, é um ser vivo que tu olha e tu tem certeza que é uma alga. E aí a gente fala equivocadamente que é uma planta, a gente sabe que alga não são plantas. Mas ele se assemelha muito a uma alga marinha, porque ele normalmente está fixo. Só que tem uma imagem no YouTube, tem várias na verdade, que é ele nadando e é muito lindo. E ele se passa por uma alga justamente para se dar bem, mas quando é necessário ele faz nados e troca a localização. Uma coisa muito interessante desse lírio do mar é que a gente sempre fala em locais que tem coral e que a gente mergulha, a gente sempre considera o lírio do mar como um teste para ver se o mergulhador é bom ou ruim, porque ele fica tipo um pega-pega, sabe aquela planta que pega na roupa de mergulho? Então se tu não controla muito bem o teu corpo, que isso acontece no início, né, e tu toca nos corais com o teu corpo quando tu tá te deslocando, ele normalmente sai contigo, tu sai para a superfície, acaba o mergulho e tu tá com o lírio do mar grudado na perna, parece um pega-pega. E ofiuroides são as serpentes do mar, que são bastante confundidas com... Aqui tem, vamos aqui, ó, inclusive elas são bastante confundidas com as estrelas, porque elas costumam ter 5 braços. Só que a diferença em relação à estrela do mar é que elas têm uma mobilidade bastante ativa, elas se movimentam muito rápido. E diferente da estrela que tem movimentação lenta, que tá o ouriço,
o pepino e o lírio que tá ali nem é o mesmo que eu vou mostrar aqui nos videozinhos pra gente acabar a nossa aula. Ó, os videozinhos que eu selecionei. O primeiro vídeo é sobre a serpente do mar, tá? E aí ele tá mostrando aqui justamente isso aí, ó. Ele diz, ó, que parece que é só algas que saíram do fundo do mar, né? E aí quando você vai ali ver o que realmente tem, olha ali na parte de baixo, tem várias serpentes do mar, um movimento bastante ativo, ó. Dá pra olhar bem direitinho, ó. Claro que o ideal para elas é que elas estejam no fundo da água, né? Elas não aí na superfície porque acabou vindo devido à maré. E aí, por favor, assistam esse videozinho aí, Serpentes do Mar, joga ali, ó, Serpente do Mar, você vai achar, tá? E aí ele fala das várias espécies que tem. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o lírio do mar, que eu adoro esse videozinho, talvez eu já tenha até mostrado, que é um animal, que é esse animalzinho que tu olha e tu tem certeza que é uma alga, né? Que a coisa mais parecida que ele é uma planta, mas não, ele é um animal que ele se passa por planta. Nesse caso aí, ele está em movimento, está nadando, e aí ele vai se locomovendo assim ao longo do oceano quando é necessário. Só que a gente vai ver que ele, no final do vídeo, ele justamente encontra um local para se fixar e ficar ali capturando seus alimentos. Mas a gente observa a simetria radial, que se assemelha à estrutura das estrelas, até das serpentes, né? E aí ele vai explicando aqui nesse vídeo, inclusive, a respeito da vida dele e tudo mais. Olha que lindo. É muito lindinho, ó. Vou passar um pouquinho pra frente, depois vocês procurem. Ó, aqui ele já tá chegando e se fixando ali, ó, num local, e ali ele vai ficar esperando o alimento. Beleza? Ele é muito lindo, muito lindo. E aí, meus amores, pra gente concluir a nossa ilustração aqui dos animaizinhos, e aí você vai ficar procurando, um vídeo te leva no outro, e é isso que é interessante estudar zoologia. É ver os bichos agora nos vídeos para depois você ver eles no mergulho efetivamente. E esse vídeo aqui é Pepino do Mar, Curiosidades, Esquisitices, Animais Selvagens, Confrontos Animais e Batalha Animal. Também é um documentário que alguém editou, tu pode achar o original ou esses que as pessoas publicam novamente. E ele mostra o pepino do mar, fala sobre várias curiosidades importantes a respeito do modo de vida e etc e tal, como é que é o sistema dele de obtenção de alimento. Só que uma coisa bem interessante, que é a parte que eu quero mostrar pra vocês, é essa parte aqui, assim, deixa eu ir um pouquinho pra frente, olha ali, ó, ele capturando os alimentos pra acabar comendo. E aí agora ele vai falar justamente de uma relação ecológica que a gente estudou no primeiro ano, que é uma situação de comensalismo e inquilinismo, que é quando um animal, no caso o peixe-agulha, ele se favorece do pepino, ele se esconde ali, ó, ele entra pelo ânus do pepino, vocês estão vendo, e ele se esconde apenas para proteção. Então ele entra pelo ânus e fica habitando ali o ânus e se escondendo dos possíveis predadores. Para o pepino do mar é indiferente, não faz nem bem nem mal. Por isso que é uma relação de comensalismo do tipo inquilinismo, que só serve como abrigo para o animal. E aí, por exemplo, os possíveis predadores daquele peixinho passam desapercebido, até porque o pepino do mar não faz parte da dieta deles. Então olha que interessante essa relação aí, ó. E aí ele segue falando e tudo mais. Literalmente, um anel de dentes anais afiados impede que predadores indesejáveis avancem demais. Viu? Dentes das regiões anais que impede com que predadores venham. Ó, isso é bem interessante também, árvore respiratória. Os dentes são capazes de envolver e imobilizar predadores, ganhando tempo para uma fuga rápida. Viu? E
aí, gente, vocês vão continuar assistindo, aprendendo tudo sobre pepinos do mar, sobre ouriços do mar, sobre lírios do mar, e assim a gente acaba os equinodermos, tá bom? Então, lembrando que eles são sempre marinhos, que a principal característica específica deles é essa capacidade de ter o sistema hidrovascular ambulacrário, que substitui quase todos os outros sistemas, e que eles compartilham, junto com o filo dos cordados, a característica de serem deuterostômios, que o ano surge primeiro que a boca. Beleza? Fechou? Era isso aí, a 13ª semana. Acabamos zoologia invertebrados, agora o próximo é os cordados, que é o filo que tu faz parte, que ele é bem legal, bem complexo.